Oi, gente, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, continuando com a série do Enem. Nós estamos aqui hoje com o professor Vitor Aurélio, formado em matemática, física e tem vários conhecimentos em química também, e o nosso colega Luiz Augusto, do terceiro ano do IEP, que é um destaque em várias áreas aqui dentro da escola. Entrando nessa parte aí de Enem, a gente gostaria de saber o que vocês acham aí sobre o conteúdo que cai na parte de exatas, o que vocês acham que são os assuntos que mais derrubam candidatos. Vocês podem dar sua opinião, por favor. Pode começar. Bom, eu como aluno do terceiro, que estou estudando aí para preparação para essa prova o ano inteiro, eu acho que em questão de conteúdo tende mais a função, equação, foi conteúdo de uma aula, do aulão hoje inclusive, mas pelas outras provas que eu estava revisando, geometria também cai bastante, mas assim, a estrutura das questões ela nunca vai ser tão simples assim. A questão ela vai vir com muito texto, e os dados às vezes vão estar jogados ali, então isso é padrão, então todo ano assim é de se esperar já. E é o meu primeiro ano fazendo Enem, na verdade. Eu nunca fiz o Enem antes, então eu tô ainda me adaptando, mas eu acho que nessa questão de conteúdo mesmo, previsível, um pouco previsível. Assim. Olá, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento vocês estarão acompanhando isso. É um prazer estar aqui participando desse quadro que tanto contribui com a formação acadêmica de quem está querendo acessar o nível superior. Complementando aqui a resposta do Luiz, que respondeu muito bem, alguns conteúdos eles já são fichinhas, acompanhando aí os últimos Enems, como análise combinatória, probabilidade, a geometria espacial plana, matemática básica, que podemos citar aqui a questão de porcentagem, proporcionalidade, a regra de 3 simples e composta, juro, a matemática financeira, com juros simples e composta, além da função, que o colega hoje contribuiu bastante aqui no aulão. Já para a parte de física, eletrodinâmica, calorimetria, óptica, são conteúdos, a ondulatória, são conteúdos que o candidato ele não pode deixar de dar uma olhada aí. A configuração de questões todos os anos mantém um padrão, Agora, a forma que essas questões vão cobrar, eles costumam acompanhar, assim como vocês se preparam para a redação, eles costumam acompanhar situações que vêm acontecendo no dia a dia. Então eles costumam casar esses conteúdos com situações atuais. Então a dificuldade do candidato é enxergar essas temáticas dentro das questões. Eu acho que questão de nível de dificuldade também das questões, não vão ser questões assim impossíveis, difíceis. Vão ter umas 5, 8 questões mais difíceis, mas o padrão mesmo são questões chatas, que você perde, eles fazem você perder muito tempo resolvendo. Então, para mim, essa prova do Enem, ela é mais essa capacidade mental, assim, emocional de não se perder no meio da questão do que sair decorando fórmula. É importante, vai ter que usar, mas principalmente essa questão da concentração na hora da questão, não se perder e não se desesperar. Bom que você comentou sobre isso, eu ia até falar nesse ponto, que tem aquela divisão. Muita gente fala que nem é decorar fórmula, e já tem a galera que fala que é lógica, só você interpretar bem. Eu queria saber um pouquinho sobre a opinião de cada um, você como aluno, também como professor, o que vocês acham? Que realmente tem que ter aquela decoreba ou é só interpretar a questão e tirar algumas informações principais? Bom, posso começar? Então, isso aí realmente Enem não é decorar fórmula, tá? Esse é um ensino tradicional, de matemática e de física, trabalhando com aplicações de fórmula. O importante é compreender.
Tá? Se você compreende, né, existe uma parte na matemática chamada de estrutura algébrica, né, que a gente faz demonstração de todos os teoremas, né, que existem hoje nos livros. Quando você compreende, né, o comportamento de uma fórmula, não estou dizendo que não seja importante, mas você precisa entender, né, o comportamento que fez chegar aquilo ali. Né? Existe toda uma demonstração para aquilo ali. Aí sim o conhecimento ele fica mais sólido. Então o aluno que se prepara, né, só com decoreba de fórmula, dificilmente ele vai conseguir ter um desempenho bacana no Enem. Tá? Já que o colega citou aqui, o Enem ele é elaborado em questões em três níveis de dificuldade. Né? Nós temos lá questões fáceis, né, que são as questões de raciocínio lógico, temos as questões, né, medianas e as questões difíceis. Né? Posteriormente nós vamos estar falando da importância de o candidato estar separando essas questões antes de resolver a prova, porque o Enem ele não está preocupado com a quantidade de questões que você vai colocar na balança, tá? Mas sim com a qualidade, né? Com a qualidade. Mais tarde eu vou estar explicando, né, sobre o que é a TRI. Não sei se vocês dominam, né, a TRI, que tanto fala durante os anos aí, mas o Enem está preocupado com a qualidade dessas respostas. Tá? Mas posteriormente eu vou estar falando um pouquinho sobre o que vem a ser essa TRI. Essa questão da questão de decorar fórmulas, eu acho que, complementando o que o Vitor disse, realmente o Enem, ele não pode até ser de outros vestibulares, outros concursos, que nem alguns militares que eu cheguei a fazer nesses últimos anos, tinha muito, a questão de decorar pesava muito mais. Então as questões elas vinham assim, às vezes com 3 linhas, só que o desenvolvimento às vezes dava uma página inteira, sabe? O Enem não, às vezes é o contrário, vem a página inteira de questão e o desenvolvimento em 3 linhas. Então, voltando até mesmo nessa questão da dificuldade também, TRI, que às vezes compensa mais você pegar só as fáceis, né, e deixar as difíceis, às vezes até sem resolver. Porque o Enem ele tem uma régua de proficiência, porque ele sabe quando você chutou. A TRI sabe quando você chutou. Geralmente, que eu converso com os meus alunos, o Enem ele vai apresentar ali 20 questões fáceis, que um bom aluno de 9º ano conseguiria, né, resolver. Né, de matemática básica, porque dividida, né, o Enem é dividido por área do conhecimento. Então é impossível que eu tenha um candidato que domine todas as áreas do conhecimento. Então uma forma de equilibrar isso é apresentando grande parte das questões de matemática básica, que é a matemática que todo mundo tem que dominar. Tá? Então se você acerta uma questão difícil e erra uma questão fácil, a TRI vai penalizar isso por você. Eu já tive alunos que acertaram 37, 38 questões e tiveram um desempenho inferior a quem acertou só 28, porque o Enem entendeu que houve chute. Então, ao iniciar uma prova, é interessante que o candidato separe, né, essas questões por grau de dificuldade. Tá? Eu costumo dizer que o Enem ele tem 3 etapas, né, 3 etapas importantes. A mais importante de toda é a questão da gestão do tempo. Não adianta você chegar muito bem no Enem se você não tem uma gestão de tempo bacana. O candidato ele tem 3 minutos mais ou menos para resolver uma questão. Tá? O segundo dia tem 90 questões, assim como o primeiro acaba tendo um grau de dificuldade maior por conta da redação, né? Mas o segundo ele tem 90 questões. Então se a gente dividir aí 5 horas, né, vai dar 3 minutos e uma fração. Então a gestão do tempo é a etapa número 1. A etapa número 2 seria exatamente fazer uma leitura rápida e separar o que seria questão fácil, média e difícil. Tá? E a terceira etapa seria a resolução. Tá? Começar a resolver pelas questões fáceis, difíceis, as medianas e posteriormente as difíceis. Né? Então se você conseguir colocar isso, né, com coerência na balança, com certeza o candidato ele vai ter uma nota bacana. Tá? Sim. Um exemplo
na prática, que aconteceu comigo esse ano, nesses 2 últimos simulados que teve, do objetivo, o penúltimo, se eu não me engano, foi em agosto, né? E o último foi em setembro ou outubro. Aí, nesse penúltimo de agosto, eu tinha feito 41 acertos em matemática. Aí, pela TRI, deu uma nota de 870. Nesse último, eu fiz 40 acertos, diferente de uma questão. Perdi 100 pontos, eu fiquei com 760. Isso por causa da TRI, o nivelamento das questões. Então, assim, uma questão que eu errei me tirou 100 pontos. Se você fosse pegar ali 1000 pontos dividido por 45 questões, cada uma teria ali uns 22, uns 20 pontos de valor. Só que não, aí eu errei uma questão, perdi 100 pontos. Isso faz muita diferença. Então, é um exemplo prático assim de como isso tem que ser colocado na balança, né? Continuando sobre esse tema de estratégia, porque isso é uma estratégia de resolução, eu queria saber se você como professor, você como aluno, você no caso usa uma estratégia de resolução, às vezes divide a prova, às vezes foca em uma específica. Como você faz para identificar as questões que são mais complicadas e as mais fáceis, só de dar uma olhada breve? E se você, como professor, se você acha que existe uma forma de resolver, uma forma de observar a prova e ir resolvendo ela, que seria mais fácil para as pessoas, em geral, conseguir resolver e acertar a maior quantidade de questões. E conseguir... Porque é uma preocupação que eu tenho, pelo menos, é de eu saber fazer a questão, só que eu já estou cansado da prova e às vezes por isso acontece algum erro besta e eu erro a questão que eu sabia. E então é importante identificar aquelas que você consegue fazer. Eu queria saber se vocês têm alguma dica nesse sentido de estratégia para resolver a questão. Então, posso começar? Pode. Não existe um modelo pronto. Tá? Você tem que ir dessa forma que você vai mandar muito bem, né, no Enem. Mas assim, algumas estratégias eu aconselho sempre aos meus alunos. Primeiro, tirem esse peso de que vocês precisam, né, acertar todas as questões. Tá? Interessante que vocês cheguem lá para colocar em prática tudo aquilo que foi estudado ao longo dos anos. Tá certo? Em relação à estratégia de resolução, eu acabei até antecipando, né, essa fala aí. Como eu falei, a prova ela é dividida em questões em 3 níveis de dificuldade: médio, fácil e difícil. Vitor, existe mais ou menos uma proporção de divisão? Observando, né, as provas dos anos anteriores, geralmente 20 questões, de 20 a 22 questões de nível fácil. Nós temos ali mais ou menos umas 10 a 15 questões, né, de nível mediano, e o restante é o que sobra para nível difícil. Então é importante que ao pegar uma prova você faça uma leitura rápida e marque aquelas que acende a luzinha. E você sabe quando essa eu sei fazer, tá? Essa acendeu, porque você tem 3 minutos. Se em 3 minutos, né, lendo uma questão, não acendeu nenhuma ideia, é porque você não sabe fazer a questão. Então meu conselho é que você pule para a próxima. Outra estratégia importante que muitos candidatos levam é resolver a prova em ordem cronológica. Não, isso é uma falha, tá? Você precisa fazer uma varredura na prova, né? Leia a prova marcando um asterisco daquilo que você sabe resolver, tá? Sempre respeitando essa questão do tempo. Tá? Não adianta você ficar, eu sei fazer essa questão e vai gastar 10 minutos. Vai faltar, né? Vai faltar tempo em outras questões. Em relação a essa questão de gestão do tempo, você pode sim transformar uma questão de 3 minutos para 6. Se você tem certeza que você achou todas as questões fáceis lá, eu acho que compensa você gastar 5, 6 minutos para ter certeza que você vai colocar todas essas questões na balança. Outra questão é na hora de resolver a questão. Vá lá para o comando. O que a questão quer? Tem muita gente que perde muito tempo lendo aqueles textos enormes, né? E muitas das vezes não é necessário ler. Então você vai lá para o comando, e se o comando da questão exigir que você faça essa leitura, você vai lá, né?
E uma última dica aqui que eu posso estar levantando é a questão de tabulação de dados. Tudo aquilo que você acha que é importante, né, durante a leitura da questão, que possa ser importante na hora da resolução, vai anotando para não perder tempo. Tá? A maioria das questões que são consideradas fáceis, a própria resposta está na questão, às vezes por uma conversão de unidade de medida, né? Enfim, isso são estratégias, né, para você melhorar a sua performance em uma prova, certo? Agora, o principal é isso, é não ir para o Enem achando que você tem que acertar as 45 questões. O colega aqui já falou, né? Quando eu pego um número de 41 questões na balança, lógico que ele foi para casa ao conferir a prova dele, vou tirar a próxima 1000. E quando vem, né, um resultado, até rir, ela não perdoa, gente. Por isso que eu estou falando, eu prefiro acertar 20 questões fáceis do que eu acertar 30 questões de forma aleatória. Certo? Então, isso são algumas dicas que eu dou aí ao resolver. Isso vale tanto para a prova de matemática quanto para a prova de química e física. Tá? Tabulação de dados é importante. Sobre a minha estratégia, pessoalmente assim, eu não vou dizer que é a ideal ou a melhor para seguir, mas é o que tem funcionado nesse ano que eu estou estudando para o Enem. Eu entro na prova, questão após questão, eu entro, mesmo que o texto seja grande assim, eu penso, não tem jeito, se eu não ler, eu não vou resolver. Então, ou eu entro na questão para resolver, para acabar com aquilo de uma vez, ou eu não entro e perco meu tempo ali. Então, geralmente, eu tento não pular a questão a todo custo. Se eu tiver aquela sensação, porque a gente não tem como saber quanto tempo, a gente não tem um relógio na mão, mas a gente tem aquela sensação de, tô demorando mais do que deveria aqui. Aí sim eu pulo, não tem que ter medo, questão de orgulho, assim, não vou resolver, não tem que ter isso, porque muitas vezes eu chego a deixar umas 5, 6 questões sem resolver, chego no final só de repassar assim a visão, ela chega na hora assim da resolução, e muitas das questões certas que eu pego, elas vêm dessa estratégia de você pegar e deixar para depois. Então, mas assim, uma coisa que eu não faço é, por exemplo, eu deixo todas as questões por exemplo, faço as questões que eu consegui, que eu tive certeza em matemática, pulei, aí vou para naturezas. Isso eu não chego a fazer. Eu primeiro eu termino todas de matemática, depois eu vou para natureza, porque eu sei que se eu deixar as que eu pulei e depois ir para natureza, aí sim vai ser uma distância muito grande, eu não vou lembrar nem do que era o tema da questão inicialmente, vai ser como se eu estivesse recomeçando a prova mesmo. Então, primeiro eu resolvo matemática, depois vou para a natureza. Essa questão do tempo também tem que ser muito gerenciado. São 5 horas, né? 5 horas. Começa 1h30. 1h30 e termina às 18h30. Aí eu boto, por exemplo, meia hora para gabarito, sobra 4h30. 2h30 para matemática, 2 horas para o resto. Então, 1h30 eu tenho que estar ali até 4 horas com matemática pronta. Porque até muito bem colocado pelo colega, né? Resolver áreas, matemática é matemática, natureza é natureza. Não misture, né? Aquela questão que você sabe, né? O que é uma questão fácil? Ao longo dos anos aí, né? Ao longo do ano também, vocês fizeram vários testes, né? Discussões em sala de aula, né? E os professores, eles levantam, né? O que são questões consideradas fáceis, né? Algumas temáticas, como matemática financeira, né, razão e proporção, enfim, temáticas como essa, o professor canta na sala de aula, que são consideradas questões fáceis. Então, é importante você criar uma simbologia, né, um asterisco, né, por mais que você naquele momento, né, você não consiga arriscar a questão, mas que acendeu a luzinha, opa, essa daqui eu sei, marca uma simbologia, pula, vai para outra, porque
dê tempo, né, para a cabecinha pensar, né? Porque uma hora quando você voltar vai aparecer lá, opa, entendi o que a questão quer dizer. Agora, o que o colega colocou aqui é muito importante. Quando eu falo em resolver a prova e pulando, nunca trocando de área. Resolva, né? Divida realmente tira o tempo que é destinado a preenchimento do gabarito, que eu coloco sempre de 20 questões, 20 minutos, tá certo? E o que sobrar, você divide realmente, né, ao meio aí, certinho? Metade para matemática, outra metade para natureza. Eu achei muito interessante essa questão que vocês falaram sobre a gestão de tempo, né? Por conta que são realmente muitas questões e matemática é uma coisa que você vai vendo que você não está lembrando a fórmula e vai batendo desespero. Aí você não tem noção de tempo, aí você fica, meu Deus, estou há muito tempo nessa questão e agora eu não vou conseguir. Ou então você começa a ler o texto e começa a se perder as informações, por isso que o Vitor falou para você já anotar, né? E tem até a questão de, às vezes, acabar não entendendo direito, aí você ir pulando, daqui a pouco falar, meu Deus, já pulei umas 5 questões seguidas. E aí gera um desespero. E aí eu queria saber sobre essa questão, principalmente você, né? Como é que você trabalha o psicológico, até as dicas do professor também, como é que fazer quando você tá vendo que você não tá fluindo o negócio, não tá girando, o que faz? Então, em matemática, eu tento me manter o mais seguro possível no tempo, né? Eu pego ali essas 2h30 e vou separando. Por exemplo, a prova começa 1h30. Geralmente, matemática começa na 136, né? 136. Aí, então eu tenho que estar no mínimo na questão 160 se eu tiver. Na questão 155, por exemplo, quando tiver passado 1 hora de prova, 1h30, é porque eu tô tranquilo. Então, eu vou seguindo ali de meia em meia hora, vou verificando, porque se eu chegar na metade da prova de matemática e já tiver passado 2 horas, aí o negócio tá feio mesmo. Então, na hora da prova eu vou tentando, questão após questão, vou tentando esquecer um pouco dessa preocupação geral, assim, porque se for ficar perdendo tempo, pensando quantas questões faltam, isso para mim, no começo principalmente, era muito difícil. Eu pegava que o Enem uma das provas, são muitas questões, né? São 180 questões, 90 por dia. Eu não era acostumado a fazer prova desse tipo. Então eu via 45 questões de matemática, eu pensava que era muito. Então o difícil para mim era começar, porque eu pensava que não ia dar tempo, mas depois que começava, questão após questão, assim, mantendo a calma, concentrando em cada uma, aí vai fluindo, né? Aí o nervosismo ia saindo com o tempo, assim. Então, estratégia fixa, assim, eu acho que cada um tem a sua, que funciona melhor, mas pra mim é tentar seguindo questão após questão, mantendo o foco o máximo que eu consigo, e tentar esquecer um pouco o tempo geral, assim. Então, em relação à preparação para a prova, né, eu costumo dizer que hoje começa a preparação para a prova de domingo. Eu acho que dormir bem, a questão da alimentação, a questão de tirar aquela paranoia que eu tenho que estudar tantas horas, sabe? Eu acho que tudo que tinha que produzir já foi produzido durante esses anos aí, tá? Então a preparação começa hoje. Dormir bem, uma alimentação bacana, praticar atividade física, criar um programa bacana, até para quebrar essa questão da ansiedade para a prova. Não estou dizendo também que porque eu estudei durante esses anos é porque eu não tenho que praticar. Eu acho que o treino sempre é importante, mas não precisa ser na intensidade que foi, né, ao longo dos anos. Então, principalmente nos 2 dias que antecede a prova, tome muito cuidado, né, essa questão do sono, a alimentação, porque se seu corpo está bem, eu acredito que o corpo chegando bem na prova, acho que é 50%. 50% é como você chega no dia da prova. E mais uma vez, tirem essa obrigação de que vocês precisam, né, acertar tudo, tá? Façam o máximo de questões que vocês puderem com qualidade,
tá certo? Então são dicas importantes, né, aí para quem vai enfrentar esse segundo dia de Enem. E outra coisa, não ache que o segundo dia tem que compensar o primeiro. O primeiro dia de prova já aconteceu, pronto, não existe mais o primeiro dia. Porque é uma dificuldade, eu enquanto professor de matemática, né, e de física, que grande parte das aulas, né, na segunda-feira, né, quando recebemos os alunos, é essa questão de os alunos decepcionados, né, com o resultado da prova. Eu falo para eles, acabou, não tem mais o que fazer, certo? Então vamos pensar no segundo dia, tá certo? Tentar compensar, tá? Agora sim aquela pressão de que teve um aluno mesmo que falou, professor, só fiz 36 questões. Não, quem vai falar o número de questões que você fez é a TRI, não adianta sofrer por antecedência. Tá, é uma coisa de louco. Você tem que se eu falar para você que eu compreendo, né? Eu já tentei estudar a TRI, aquela fórmula gigantesca que eles colocam lá, mas ninguém entende. Tem que aguardar janeiro, né? Domingo vai acontecer a prova, pronto, acabou, né? Para quem está cursando o terceiro ano aí, é focar, né, em terminar o ensino médio aí, né? Para aqueles que estão fazendo pela primeira vez, que já terminaram o ensino médio ou pela segunda, acabou, aguarde janeiro. Aí sim, lá em janeiro talvez tenha que surgir, né? Não acho que a maioria dos candidatos tenham que se preocupar com a questão o resultado, ele vem na hora certa, tá certo? Se não aconteceu, bacana, vai ver onde foi que o erro, né? Tenta melhorar para a próxima. Ninguém é obrigado, né, a conseguir uma performance bacana de primeira. É claro que a gente quer, né, a gente se cobra, né, e quem se prepara tem tudo, né, realmente para ter uma performance bacana. Mas é o que eu falo, né, chegue domingo, né, para tirar onda com a prova, para se divertir, sabe? Faz o que der com qualidade, tá? Tire essa pressão. Principalmente eu vejo aí que muitos são cobrados dentro de casa, né? Tome cuidado com essa questão da cobrança em casa também, né? Aos pais que estão me escutando aí, né? Tire essa carga, né, das costas dos filhos de vocês, tá certo? É aquilo, como eu falei, é tirar onda com a prova e acreditar que tudo vai dar certo em janeiro, né? Em janeiro eu acredito que saia, né, o primeiro resultado aí, né, para quem está no terceiro ano, e para os treineiros eu acredito que seja março, abril, e é isso aí. Bom, em relação à preparação do Enem, a gente sabe que a preparação começa desde o primeiro ano do ensino médio, a gente vem preparando durante esses anos. Mas eu vejo como aluno que a maioria dos alunos não desenvolve uma rotina de estudo, uma preparação mais intensiva até chegar ao terceiro ano. E porque muitos acham uma dificuldade mesmo de produzir, de criar uma rotina para eles aprenderem o que eles precisam. E você, como aluno, principalmente, eu vejo que você há muitos anos já deve estar estudando para vários tipos de prova, vestibular, e parece ser uma pessoa que tem uma rotina há muito tempo já. Você teria alguma dica para as pessoas que querem ou que precisam de uma rotina, mas têm essa dificuldade de criar ou simplesmente não sentem vontade de fazer? Até por conta que matemática é uma coisa bem cansativa, né? Você vai fazendo, vai cansando, vai desgastando, você vai meio que parando de pensar, né? Aí a gente queria saber se essa questão da rotina é bem interessante. Pois eu nunca gostei de matemática, assim, eu nunca fui de exatas, assim. Quem olha pode até pensar, né, nossa, deve viver de matemática, mas não. Eu comecei no 9º ano os estudos. Eu não comecei estudando para o Enem, eu comecei estudando para uma prova da aeronáutica, que chama EPICAR. Aí foi 2022, né, 9º ano, eu reprovei nesse ano. 2023 eu tentei de novo, reprovei. Aí ano passado, no 2º ano, eu consegui passar, entrei em cursinho presencial e passei na Aeronáutica da Marinha também. E tem até chegar esse ano, que é o que eu diria é mais fruto desses estudos, porque esses concursos, eles pesam muito para a área da matemática. Então meio que fui obrigado a pegar a prática das exatas, assim. Hoje eu posso falar que eu gosto, mas sobre essa questão
rotina de estudos, às vezes a distância temporal, ela pode dar aquela sensação de que tá tudo bem, né? Principalmente para quem está entrando no ensino médio agora ou já está no primeiro ano. Eu, por exemplo, no primeiro ano nem pensava em fazer Enem. Nono ano, nem pensava. Para mim, eu ia passar nessas provas e nunca ia ter que fazer essa prova na minha vida. Mas hoje eu estou aqui fazendo e posso dizer assim que essa segurança, assim, faltam 2 anos, faltam 3 anos, às vezes pode dar aquele sentimento de que eu não preciso ter uma rotina agora, uma rotina pré-estabelecida, porque realmente do nono ano para o ensino médio não tem muita prova no estilo concurso, no estilo Enem, assim, então é mais escola. Então a pessoa ela acaba estudando para a escola mesmo, ela não estuda para vestibular, para essas outras provas exteriores, assim. Mas se fosse para dar uma dica para quem estivesse entrando no ensino médio agora, já tentar, mesmo que aos poucos, não precisa entrar com tudo, estudar a tarde inteira, mas pegar 2 horas ali do dia, tirar principalmente para matéria que tem mais dificuldade, não necessariamente matemática, mas pega essas 2 horas, 2 horas bem trabalhadas valem mais do que 10 horas que você fica ali o dia inteiro e só se cansa e não aprende nada, sabe? Então, se fosse para começar, vai evoluindo gradativamente, né? Pega o primeiro ano, tira 2 horas. Aí no segundo ano do ensino médio já aumenta para 4, 5 horas. Aí no terceiro ano, às vezes não precisa nem aumentar, só mantém, porque você já se adaptou tanto com a sua rotina de qualidade que ela já é o bastante ali para você ter um bom desenvolvimento. Aí eu são 4 anos já nessa rotina de estudos, e hoje eu diria mais que são frutos, não tem uma receita assim, é mais frutos que eu fui plantando nesses últimos anos. Perfeito, resposta perfeita, né? A questão da rotina de estudo é muito importante. Eu, enquanto professor, eu sou um pesquisador, tá? Eu estudo todos os dias. Eu tenho hoje, é muito prazeroso. Acho que estudar, quando você cria uma rotina, ao longo do tempo vai virar prazer. E hoje é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é estudar. Eu estudo de domingo a domingo. É o que ele falou, não precisa ser em um longo período, né? Acho que 2 horas bem estudadas é bacana. Eu tenho hoje a necessidade de estudar, até porque eu me preparo também para alguns concursos fora da educação, né? Vocês, quem é meu aluno sabe, né? Eu sou muito feliz, né, na educação, mas também tenho um desejo também eu tenho alguns concursos em mente aí, então por não ter quase tempo, né, por trabalhar, né, 60 horas, eu ainda busco, né, eu gosto de estudar muito, né, 4 da manhã, 4, 5 da manhã é a hora, antes de vir trabalhar, é a hora que eu gosto, é maravilhoso estudar nesse horário. Então é isso, é criar essa rotina de estudo, não estudar somente aquilo que você domina. Eu estudo aquilo em que eu acho que eu sou deficiente, tá? Para buscar alta performance. Quem olha assim, o cara estuda só matemática, estuda só física. Não, eu estudo aquilo que eu não sei, ou que eu sou deficiente. E é isso, os frutos a longo prazo, você pode ter certeza, eles serão colhidos, tá? Então a dica é essa, o segredo de tudo, né, principalmente para quem está entrando no ensino médio, né, é criar uma rotina de estudo, e essa é a grande dificuldade que a gente encontra. E hoje eu vejo aqui que acompanho aqui os alunos do IEP, a escola oportuniza isso aí, por questão do treino, né? Hoje vocês têm um material muito rico e pouco explorado, né? Muito poucos dos alunos exploram, mas se vocês olharem a riqueza, né, do que é esse material de vocês, não digo só o material físico, né, a plataforma em si é muito rica, né, vocês fazem vários simulados por ano aí, então já é um bom caminho. E tentem de vez em quando também se desafiar, fazer provas externas para se testar. Mesmo que vocês não estejam concorrendo, né, aquela vaga, né, mas só é importante também vocês se testarem com provas externas, tá certo? Mas o Luiz aqui respondeu de forma maravilhosa, parabéns pela resposta,
preciso nem complementar, foi muito bem respondido. Tá certo. Bom, gente, então foi muito bom ter conversado com vocês, mas o tempo está começando a apertar. Eu queria saber se, como a última coisa que vocês poderiam deixar como dica pro pessoal, alguma coisa que vocês queriam complementar, que vocês queriam ter dito e ainda não tiveram oportunidade de dizer, eu peço que vocês falem olhando para aquela câmera lá. E agora é a oportunidade de falarem alguma coisa que a gente deixou de perguntar, talvez, que vocês queiram dizer. Bom, eu só quero desejar, né, boa prova, né, no domingo, né, para todos os meus alunos aqui do IEP, do Homero Pires. E o que eu quero falar e citei hoje no aulão, né, vocês precisam acreditar mais em vocês, precisam acreditar no potencial de vocês, tá certo? Se divirtam na prova domingo, tá certo? Coloque, a prova só vai testar vocês naquilo que vocês aquilo que vocês estudaram ao longo dos anos, tá? Se divirtam com a prova, tá certo? Acredite no potencial de vocês, porque eu acredito, certinho? Eu tenho certeza de que vocês mandarão muito bem na prova de domingo, certinho? Então, boa sorte, né? E mande depois, né, o resultado pra gente aí, tá certo? Depois que eu falo, não é segunda-feira, né? Em janeiro, o professor conseguir a vaga que eu estava pretendendo, né? E é isso que alimenta, né, o professor. Sabemos que no Brasil, né, o professor é muito mal remunerado, né? Mas quando um aluno consegue, né, conquistar, né, um sonho, para mim é de uma felicidade enorme, sabe? Então é isso que vem me motivando, né, a continuar na educação, né? Já são mais de 20 anos, já perdi até as contas, mas eu acho que são 22 anos já de educação. Tá? E eu acho que tenho certeza que meus colegas também ficam muito felizes, né, muito satisfeitos quando um aluno consegue, né, conquistar um sonho, certinho? Então, boa prova no domingo e um abraço. Bom, acho que, resumindo tudo, né, fazer a prova com calma, não se desesperar, ter em mente que essa não vai ser a última prova das nossas vidas, né, eu me incluo também, e lembrar sempre que ninguém vai estar lá sozinho. Tem até um nome para esse efeito, que é quando está todo mundo no sufoco e às vezes por estar todo mundo ali no mesmo barco acaba trazendo um conforto maior, né? Então lembrar sempre que vão ter outras oportunidades, não pode sim ser uma prova importante para o futuro, mas não é a prova que vai definir a vida, vai definir se vai ser alguém ou não na vida. Tem vários outros caminhos, então manter a calma, questão após questão, e uma boa sorte. Terceirão vai estar lá e vai estar todo mundo no mesmo barco. Muito obrigado, tá, pelo convite, também muito bom, parabéns, né, pelas perguntas, muito bem elaboradas. Eu acredito que vai contribuir, né, de forma importante, né, para quem vai realizar a prova no domingo. Muito bacana, né, as perguntas que levantaram aí. Parabéns. Agradecemos também a presença de vocês, a participação, por darem estratégias, dicas, muitos conselhos. Agradecemos também a você que assistiu, esperamos que vocês tenham gostado e desejamos a todos uma boa prova nesse domingo. Obrigado.